A morte do ator veterano Gene Hackman está abalando a internet. Mas não apenas sua morte é desconcertante para nós, mas sua carta de despedida está deixando todos emocionados. Uma carta que deixou toda a sua família em lágrimas. O que ela dizia? De onde ela veio? Por que todos estão falando sobre ela? Vamos começar do início, pois essa história é tão comovente quanto misteriosa. O adeus de Gene. É uma notícia recente que o lendário ator Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, foram encontrados mortos em sua casa em Santa Fé. Os detalhes sobre a causa de suas mortes não são precisos no momento. Mas vamos começar com a ligação para o 911, feita pelo funcionário da manutenção que encontrou seus corpos. Acho que acabamos de encontrar duas ou uma pessoa morta dentro de uma casa. Qual é o endereço aqui? Não há endereço. Vou esperar por você no portão. Me dê um segundo. Droga, droga, droga. Essa foi a ligação que quebrou a internet e alertou a todos sobre a morte do casal. Mas essa história fica ainda mais estranha e a ligação é apenas o começo. O corpo de Betsy foi encontrado primeiro. Ela estava deitada perto de uma janela aberta do banheiro, com um frasco de comprimidos aberto ao seu lado. E isso não é tudo. Os comprimidos estavam espalhados por todo o chão. Só isso já é suspeito. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Ao lado de sua cabeça, havia um aquecedor de ambiente. Um delegado que examinou a cena do crime chegou a escrever no mandado de busca que, se ela tivesse sofrido um colapso repentino, o aquecedor poderia ter caído. Não sei quanto a você, mas esse é um detalhe estranho. Embora nada esteja claro agora, vamos analisar o que sabemos. Gene Hackman tinha 95 anos, enquanto Betsy tinha 65. Eles estavam juntos há mais de 30 anos. 30 bons anos. É muito tempo para passar com alguém, e sem mais nem menos, os dois se foram. É de partir o coração e, embora os fãs de todo o mundo estejam de luto, a família deles é a que mais sofre. Perder um dos pais é devastador, e perder os dois ao mesmo tempo? Isso é algo pelo qual ninguém deveria passar. A filha de Gene, Elizabeth Jean Hackman, conversou com o The New York Post e compartilhou seus pensamentos sobre o que aconteceu. Ela disse que seu pai era amado e admirado em todo o mundo por sua lendária carreira de ator. E isso é verdade. Gene Hackman foi um ícone de Hollywood. Um ator ganhador do Oscar que deixou sua marca no setor. Mas, para sua família, ele era apenas papai, vovô, o homem que os criou. E agora, ele se foi. Gene Hackman teve 3 filhos com sua primeira esposa, Faye Maltese. Eles foram casados por 30 anos, antes de se divorciarem em 1986. Faye faleceu em 2017. Alguns anos após o divórcio, Gene conheceu Betsy Arakawa, uma pianista clássica. Eles ficaram juntos por mais de 3 décadas, até o fim. No início, a polícia disse que não havia nada de suspeito em suas mortes. Era apenas uma situação trágica. Mas então as coisas mudaram. Um mandado de busca foi emitido. E agora, suas mortes estão sendo analisadas muito mais de perto. Por que isso seria necessário se tudo fosse tão simples quanto parecia? Essa é a pergunta que está na mente de todos. Até mesmo a família de Gene está no escuro. E quando sua própria família está confusa sobre como você morreu, isso é um grande sinal de alerta. Leslie Ann Hackman, filha de Gene, conversou com o Daily Mail e revelou que as mortes foram um mistério, tanto para a família quanto para o público. Eles ainda estão esperando que a polícia lhes dê respostas honestas. E sim, Gene Hackman tinha 95 anos, mas, de acordo com Leslie, ele tinha uma saúde excelente para sua idade. Não era um homem que estava acamado ou lutando para sobreviver. Ele era ativo e até fazia pilates e yoga várias vezes por semana. Na verdade, sua esposa, Betsy Arakawa, o mantinha no caminho certo com esse estilo de vida saudável. Mas foi aí que as coisas realmente ficaram estranhas. Não havia indicação de luta, não havia indicação de nada que estivesse faltando, da casa ou que tivesse sido perturbado. As autoridades informaram que não havia sinais de crime, mas também não divulgaram a causa oficial da morte. No entanto, as mortes do casal foram consideradas suspeitas. Suspeitas! O que isso significa exatamente? Se não houve crime, então o que os está fazendo hesitar? Sim, eu sei. Algo não está batendo certo. As coisas tomaram outro rumo quando a polícia revelou que o casal já estava morto há algum tempo antes de ser encontrado. De acordo com seus relatórios, o corpo de Betsy Arakawa já apresentava sinais de mumificação e decomposição. Isso não é algo que acontece da noite para o dia. Isso leva tempo. E ainda assim, eles não disseram se o corpo de Gene estava nas mesmas condições. No entanto, o xerife do condado de Santa Fé, Adam Mendoza, disse que as informações do marca-passo de Hackman pareciam sugerir o dia em que ele morreu. Foi realizado um interrogatório inicial do marca-passo do Sr. Hackman. Isso revelou que seu último evento foi registrado em 17 de fevereiro de 2025. Isso significa que o último dia de Gene Hackman na Terra foi possivelmente em 17 de fevereiro.
E ele está morto há nada menos que 16 dias. Então, o que aconteceu? Se não foi crime, e não foi apenas um caso de velhice que os alcançou, qual é a explicação? Eles faleceram ao mesmo tempo? Um morreu primeiro e o outro não conseguiu obter ajuda? Em caso afirmativo, por quanto tempo eles ficaram ali deitados? E por que a polícia está mantendo tudo em segredo? A morte misteriosa de Gene. Se você achava que a situação de Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, era estranha, terá uma surpresa. As pessoas estão falando, e estão dizendo todo tipo de coisa. No início, a morte de Hackman era apenas uma perda trágica. Uma simples história de uma lenda idosa de Hollywood e sua esposa falecendo juntos. Mas quanto mais detalhes são revelados, mais estranho fica. E é claro, a internet está devorando tudo. As pessoas estão lançando todos os tipos de teorias de conspiração, desde assassinato-suicídio até bruxaria total. Sim, você ouviu direito. Bruxaria. Aparentemente, a página de Gene Hackman na Wikipédia ficou uma bagunça por um tempo. As pessoas a editavam constantemente para acrescentar afirmações malucas. E não estou falando de simples especulação. Estou falando de insanidade total. Uma das acusações mais estranhas foi alguém escrever que Hackman fazia parte de um culto de medicina de bruxaria em Santa Fé. Afirmaram que ele era conhecido como o curandeiro e que havia sido nomeado pelo próprio Deus. O quê? Outra pessoa tweetou que Hackman estava recebendo cheques pesados de Hollywood e foi eliminado quando se cansaram de pagá-lo. Por mais louco que isso pareça, outro usuário da rede social afirmou que Hackman era um delator e foi eliminado. As alegações são tão bizarras que parecem saídas de um filme. Embora a maioria das acusações tenha sido removida, as pessoas definitivamente as viram. A internet nunca esquece. Mas essa não é a única teoria que circula por aí, e garanto que você sabia que essa teoria estava por vir. De alguma forma, as pessoas conseguiram vincular a morte de Hackman a Jeffrey Epstein, porque, é claro, o nome de Epstein será mencionado quando uma celebridade morrer em circunstâncias estranhas. A essa altura, é praticamente uma lei da internet. Uma pessoa no X, antigo Twitter, observou que os arquivos de Epstein estavam prestes a ser divulgados e então, boom, Gene Hackman, sua esposa e até mesmo seu cachorro foram encontrados mortos. Obviamente, essa pessoa acha que é muita coincidência. Outra pessoa sugeriu diretamente que foi um pacto suicida e que isso aconteceu no mesmo dia em que os arquivos de Epstein foram divulgados. Será que esse foi realmente o caso? Não temos a menor ideia. Mas quando as pessoas estão desesperadas por respostas, elas começam a ligar os pontos, mesmo que eles não combinem. E veja, eu entendo. A maneira como tudo isso aconteceu é estranha. Primeiro, foi apenas uma morte trágica. Depois, a polícia começou a dizer que era suspeita. Em seguida, foi emitido um mandado de busca. E agora, as pessoas estão enlouquecendo com as especulações. Mas, sinceramente, isso acontece toda vez que algo inexplicável acontece com uma celebridade. A internet adora uma boa conspiração. E quanto mais misterioso o caso, mais malucas ficam as teorias. Então, o que realmente aconteceu? No momento, não sabemos. A polícia não confirmou nada. Ainda não há uma causa oficial de morte. E até obtermos respostas concretas, as pessoas continuarão especulando. Vamos voltar ao momento em que a polícia disse originalmente que não havia sinais de crime. Nenhuma entrada forçada, nenhum trauma externo, nada que sugerisse um crime violento. Mas, apesar disso, a cena em si era suspeita o suficiente para que os investigadores sentissem a necessidade de obter um mandado de busca e realmente investigar as coisas. Por quê? Você está certo. Porque algo não está batendo certo. De acordo com os relatos, Hackman foi encontrado no quarto de lama, e pela posição de seu corpo, parecia que ele havia sofrido um colapso súbito. Sua esposa, Betsy, foi encontrada perto da janela aberta do banheiro, com um frasco de comprimidos aberto ao seu lado. Os comprimidos estavam até mesmo espalhados pelo chão. Só isso já levanta muitas questões. Agora, como não havia ferimentos visíveis em nenhum deles, uma das primeiras coisas que as autoridades consideraram foi envenenamento por monóxido de carbono. Faz sentido, certo? É uma das causas mais comuns de morte súbita em residências, e os sinais nem sempre são óbvios. Se houvesse um vazamento, por exemplo, de um aquecedor com defeito, eles poderiam tê-lo inalado sem perceber o que estava acontecendo. E o mais assustador sobre o monóxido de carbono é que ele não pode ser visto, cheirado ou provado. Ele é chamado de assassino silencioso por um motivo. Em um minuto, você está se sentindo um pouco tonto, talvez com a cabeça leve. No outro, está inconsciente. E se você ficar exposto por muito tempo, é isso. Fim do jogo. Mas, e esse é um grande mas, os resultados da autópsia chegaram e ambos os indivíduos testaram negativo para dióxido de carbono. Sim, você ouviu direito. Tanto Gene quanto Betsy deram negativo para envenenamento por monóxido de carbono. Portanto, não foi isso que os matou. O que significa que estamos de volta à estaca zero, fazendo a mesma pergunta.
O que realmente aconteceu naquela casa? Os investigadores agora estão aguardando os relatórios toxicológicos para ver se havia mais alguma coisa no sistema deles. Esses testes podem levar até 3 meses, portanto, provavelmente não teremos respostas tão cedo. Mas isso nos impedirá de especular logicamente, com ênfase na lógica? Não. Poderia ter sido um vazamento de gás? Algum outro tipo de envenenamento? Talvez uma overdose acidental? Ainda não sabemos. Mas há algo interessante. Durante a busca, a polícia recuperou 2 telefones celulares, medicamentos para tireoide, medicamentos para pressão arterial, Tylenol, uma agenda mensal de 2025 e registros de saúde. O fato de terem anotado esses itens significa que algo neles se destacou. Talvez estivessem procurando evidências de que um deles estava doente. Talvez estivessem verificando se a medicação tinha algo a ver com suas mortes. Ou talvez, e esse é um grande talvez, algo nesses telefones contenha pistas sobre o que aconteceu. Agora, vamos voltar a um detalhe que continua aparecendo. Betty foi encontrada em uma janela aberta, com comprimidos no chão. Isso levanta suspeitas. Ela estava tentando tomar ar fresco? Ela sabia que havia algo errado? Ou foi apenas uma coincidência? E o que dizer do aquecedor perto do corpo dela? Um delegado observou no mandado de busca que, se ela desmaiasse repentinamente, poderia tê-lo derrubado. Mas, novamente, por que ela teria um colapso repentino ao mesmo tempo em que seu marido? E ainda há o Gene. Ele estava em uma parte totalmente diferente da casa. Ele caiu no banheiro, o que significa que ele poderia estar caminhando em direção a alguma coisa. Talvez estivesse indo em direção a Betsy. Talvez ele já estivesse se sentindo fraco e tentando obter ajuda. Ou talvez o que aconteceu com a Betsy tenha acontecido com ele também. É por isso que tudo isso é tão estranho. Não foi apenas uma pessoa, foram os 2, mais o cachorro deles. E ninguém sabe por quê. Agora, algum tipo de envenenamento acidental ainda é a explicação mais lógica. Seja por medicamentos, algo na casa, ou até mesmo algo que eles comeram. Já houve muitos casos em que as pessoas foram expostas a vapores tóxicos de produtos químicos domésticos, ou até mesmo de alimentos estragados sem perceber. Outra possibilidade é uma emergência médica. Gene Hackman tinha 95 anos de idade. Ele era saudável para sua idade, mas nessa idade, tudo pode acontecer. Um ataque cardíaco repentino, um derrame. Essas coisas podem ser completamente inesperadas. Mas então voltamos a Betsy. Ela tinha apenas 65 anos. Isso não é idade suficiente para que algo assim aconteça com os 2 ao mesmo tempo. E não vamos nos esquecer do cachorro. Se fosse apenas uma morte relacionada à saúde, por que o cachorro também morreu? Isso sugere que algo no ambiente era perigoso. Envenenamento, vazamento de gás, alguma coisa. No final das contas, ainda não temos as respostas. A polícia está investigando, os resultados da autópsia não são definitivos, e a especulação continua crescendo. Mas o que sabemos é que algo nesse caso está errado. As próprias autoridades admitiram que a cena do crime era suspeita. E se eles acham que algo não está certo, então você sabe que há mais nessa história do que aparenta. Enquanto aguardamos os resultados que levarão a investigação adiante, vamos nos aprofundar em outro tópico que chamou a atenção dos fãs de Gene. Como tudo começou. A vida familiar de Gene. Gene Hackman e Betsy Arakawa percorreram um longo caminho. De alguma forma, é fácil pensar que, com o caminho que percorreram, faz um pouco de sentido o fato de terem morrido no mesmo dia. Agora, a história de amor desses 2 não foi apenas um romance típico de Hollywood. Ela foi inesperada e não convencional, e realmente resistiu ao teste do tempo. A jornada dos 2 começou em meados da década de 1980. E começou em meados da década de 1980. E, embora algumas pessoas tenham estranhado a diferença de idade de 32 anos, isso nunca pareceu importar para eles. Agora, vamos voltar para onde tudo começou. Betsy Arakawa nasceu no Havaí em 1º de dezembro de 1961. Ela era apaixonada por música clássica, e quando se mudou para a Califórnia para estudar piano, aceitou um emprego de meio período em uma academia para sobreviver. E foi aí que o destino entrou em cena. Gene Hackman, que já era um ator conhecido na época, frequentava essa mesma academia. Fosse por seu talento, sua personalidade ou apenas pela maneira como ela se portava, algo em Betsy chamou sua atenção. Apesar da diferença de idade, os 2 se conectaram e, em 1984, começaram a namorar oficialmente. Mas é aqui que as coisas ficam complicadas. Na época, Hackman ainda era casado com sua primeira esposa, Faye Maltese. Ele e Faye se casaram em 1956 e tiveram 3 filhos juntos: Christopher Allen, Elizabeth Jean e Leslie Ann. Mas o casamento deles não foi exatamente tranquilo. Mais tarde, Hackman admitiu que as coisas entre eles já estavam difíceis há algum tempo e que o relacionamento estava se desfazendo aos poucos.
Em 1986, Gene e Faye finalizaram seu divórcio após 30 anos de casamento. E embora algumas pessoas especulassem que Betsy tinha algo a ver com isso, Hackman sempre insistiu que não era esse o caso. Ele disse que seu casamento havia se deteriorado muito antes de Betsy entrar em cena. Depois que ele e Betsy oficializaram a união, fizeram algo raro para um casal de Hollywood. Deixaram Hollywood completamente. Em 1990, fizeram as malas e se mudaram para Santa Fé, Novo México, querendo uma vida mais tranquila e privada, longe do caos do setor. E apenas um ano depois, em 1991, eles se casaram em uma cerimônia íntima. Não houve nenhum grande espetáculo, nenhum casamento exagerado em Hollywood. Foram apenas os dois, oficializando a união da maneira que desejavam. Agora, embora Gene e Betsy nunca tenham tido filhos juntos, isso não impediu que Betsy se tornasse uma parte importante da família dele. Ela assumiu o papel de madrasta dos 3 filhos de Gene e criou um vínculo estreito com eles. Mas vamos falar sobre a casa deles por um segundo. Quando se mudaram para Santa Fé, eles não se instalaram em uma casa qualquer, mas projetaram e construíram uma casa que reflete perfeitamente seu amor pela arte e pela cultura. Ela mesclava lindamente a arquitetura do sudoeste americano, influências coloniais espanholas e detalhes barrocos. Ela foi até mesmo apresentada na Architectural Digest, em 1990. Isso mostra o quanto eles pensaram e se esforçaram. Com o passar dos anos, Gene começou a pensar em se afastar da atuação. Ele estava no setor há décadas, estrelando filmes lendários, ganhando Oscars e se tornando um dos atores mais respeitados de Hollywood. Mas, no final da década de 1990, ele estava cansado do ritmo acelerado do setor. Ele queria algo diferente. E em 2004, depois de uma carreira incrivelmente bem-sucedida, ele se aposentou oficialmente da carreira de ator. Mas ele não ficou sentado sem fazer nada. Betsy estava ao seu lado, incentivando-o a explorar novas paixões criativas. Foi então que Gene começou a escrever. Muitas pessoas não sabem que Hackman escreveu vários romances, a começar por Wake of the Perdido Star, em 1999, que ele escreveu em parceria com o arqueólogo subaquático Daniel Lenihan. Betsy não estava lá, apoiando-o de fora. Ela estava ativamente envolvida. Ela ajudou na pesquisa, no desenvolvimento e em todos os aspectos da carreira de escritor dele. Eles não eram apenas parceiros no casamento. Eram parceiros em tudo. Apesar da fama de Gene, o casal era discreto. Eles não eram do tipo que apareciam em todos os eventos de Hollywood ou davam entrevistas intermináveis sobre suas vidas pessoais. Na verdade, sua última grande aparição pública juntos foi em 2003, no 60º Golden Globe Awards. Depois disso, eles abraçaram totalmente sua vida tranquila em Santa Fé. Então, o que eles faziam com todo esse tempo livre? Bem, eles mantinham a simplicidade. Eles gostavam de fazer longas caminhadas, ler e simplesmente passar o tempo na natureza. Betsy, em particular, era conhecida por ser extremamente reservada. Ela ficava longe das redes sociais, raramente dava entrevistas e fazia tudo o que podia para manter a vida familiar longe dos holofotes. Sua história de amor não era chamativa, dramática ou repleta de escândalos de Hollywood. Foi real. Eles se encontraram em um momento inesperado. Construíram uma vida juntos, longe do caos de Hollywood, e permaneceram ao lado um do outro até o fim. E agora, com suas mortes trágicas, muitos acham que a história de amor deles chegou a um fim doloroso. Mas muitos de nós discordam. Gene Hackman e Betsy Arakawa compartilhavam algo especial, e seu legado, tanto em Hollywood quanto fora dela, nunca será esquecido. Nem mesmo seus colegas atores jamais o esquecerão. O diretor Francis Ford Coppola, por exemplo, usou seu Instagram para dizer que Hackman foi um grande ator, inspirador e magnífico em seu trabalho e complexidade. E isso não é tudo. De acordo com Daniel e Barbara Lenihan, amigos de longa data da família, o estado de saúde de Hackman estava piorando há meses. Em uma entrevista à revista People, eles disseram que a saúde de Hackman vinha piorando nos últimos 2 meses, antes de sua morte chocante. E, embora não tenham detalhado o que estava acontecendo, Daniel mencionou que Hackman havia se tornado caseiro. Hackman tinha 95 anos. Não é de surpreender que a idade o estivesse alcançando, mas o que surpreende é a rapidez com que as coisas pareciam mudar. Durante anos, mesmo em sua idade avançada, Hackman era conhecido por ser ativo. Ele costumava andar de bicicleta pelo bairro de Santa Fé, algo que se tornou uma visão familiar para as pessoas que moravam nas proximidades. Mas, em algum momento, ele simplesmente parou. Sua falecida amiga Barbara Lenihan apontou isso, dizendo que sua decisão de parar de pedalar foi um dos maiores sinais de que as coisas estavam diferentes. Outro amigo, Stuart Ashman, também notou uma mudança. Em uma entrevista separada com a Fox News, Ashman falou sobre como Hackman havia diminuído o ritmo nos últimos anos. E embora isso possa parecer normal para um homem na casa dos 90 anos, o que se destacou foi o quanto ele ficou mais recluso, especialmente depois da Covid.
Mesmo assim, o brilho de Hackman nunca diminuiu, e Morgan Freeman não hesitou em nos mostrar isso. Como todos que compartilharam uma cena com ele, aprendi que ele era um artista generoso e um homem que elevava o trabalho de todos. A influência de Hackman em Hollywood é inegável, e 1990 foi um de seus maiores anos. Só naquele ano ele estrelou Loose Cannons, Postcards from the Edge e Narrow Margin, 3 grandes filmes em apenas 12 meses. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, em meio a essa incrível carreira, ele enfrentou um sério problema de saúde que quase pôs fim à sua carreira e à sua vida. Hackman tinha 60 anos na época. Embora parecesse estar em boa forma, as coisas mudaram quando ele estava de férias no Oregon. Ele começou a sentir dores no peito e, em seguida, a dor se espalhou por um de seus braços. Se você sabe alguma coisa sobre ataques cardíacos, sabe que isso nunca acontece. Mais tarde, os médicos lhe disseram que ele estava a horas de sofrer um ataque cardíaco fulminante. Horas. Se ele tivesse ignorado o problema, se tivesse considerado apenas estresse ou fadiga, poderíamos tê-lo perdido naquele momento. Para evitar que isso acontecesse, Hackman foi submetido a uma angioplastia. Basicamente, os médicos inseriram um pequeno cateter balão em sua artéria para eliminar o bloqueio próximo ao coração. Foi um procedimento que salvou sua vida, e de acordo com relatos da época, ele não tinha problemas cardíacos anteriores. Suas artérias estavam se estreitando naturalmente devido à idade, algo que acontece com muitas pessoas à medida que envelhecem. Toda essa situação foi tão séria que ganhou as manchetes em 1990. A United Press International, UPI, noticiou o fato, enfatizando como Hackman estava próximo de uma emergência médica grave. Anos depois, em 2004, Hackman chegou a falar sobre isso em uma entrevista com Larry King. Agora você conhece Larry King. Ele sempre faz perguntas diretas. Então, é claro, ele perguntou a Hackman se ele estava assustado com o procedimento. Na época, eu não sabia a extensão do procedimento. Acho que foi por isso. E tudo aconteceu muito rápido, sabe? Foi no mesmo dia. Larry então perguntou se Hackman tinha algum medo sobre sua morte. Eu tento cuidar de mim mesmo. Não tenho muitos medos. Tenho o medo normal de morrer. Sabe, acho que todos nós pensamos nisso, especialmente quando chegamos a uma certa idade. Quero ter certeza de que minha esposa e minha família estão bem cuidadas. Fora isso, não tenho muitos medos. Que pena. É de partir o coração olhar para essa entrevista agora. Hackman admitiu que tinha o medo comum de morrer, como todos nós temos quando envelhecemos. Mas o que realmente importava para ele era sua família. Garantir que eles fossem bem cuidados. Essa era sua maior preocupação. E, no entanto, seu pior medo se tornou realidade. E não da maneira que ele ou todos nós esperávamos. Porque Betsy, a mulher que ficou ao seu lado por décadas, nem precisou viver sem ele. Ela morreu no mesmo dia. Pense nisso por um segundo. No mesmo dia. Não houve uma doença longa e demorada em que um teve tempo de se preparar para a morte do outro. Não. As duas se foram em um instante, sem mais nem menos. E agora, a família que Hackman queria tanto proteger está sofrendo com a morte dos dois ao mesmo tempo. É uma perda inimaginável. Hackman passou toda a sua vida deixando um legado. Ele foi um dos maiores atores de sua época, 2 vezes vencedor do Oscar e um contador de histórias capaz de dar vida a qualquer personagem. Mesmo quando se aposentou de Hollywood, o homem nunca parou. Mas, ainda mais do que tudo isso, ele foi um marido, um pai. Um homem que queria que seus entes queridos ficassem bem quando ele se fosse. E agora, seus filhos estão com o coração partido e presos no meio de sua misteriosa morte. Não há causa aparente de morte. O monóxido de carbono foi descartado. Então, o que aconteceu? Essa é a pergunta que todos estão fazendo. Os investigadores estão trabalhando para descobrir isso, mas os resultados completos da autópsia podem levar meses. Até lá, tudo o que podemos fazer é esperar e nos perguntar. Mas uma coisa é certa: o impacto de Gene Hackman não vai a lugar algum. Suas atuações, seu talento e sua influência na indústria cinematográfica viverão para sempre. Embora a tragédia dos momentos finais de Hackman seja algo que nunca entenderemos completamente. Seu legado já foi escrito. Se você gostou deste vídeo, clique em qualquer um dos cartões na tela para ver mais conteúdo.